Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou professor de Química. Eu não sei que horas que você está assistindo esse vídeo, mas vamos então estudar sobre ela. Ela que em 2019 fez 150 anos e tem muita história para contar. Nós vamos falar hoje sobre a tabela periódica. E a tabela periódica, o mais interessante para falar sobre ela, é que todo químico tem ela. Seja ela no celular, nos tempos atuais, seja ela assim, plastificada, bonitinha, dentro da sua pasta, dentro da sua bolsa, sempre você tem uma tabela sobre ela. Dessa aqui. E o mais interessante é que você não precisa decorar sobre ela. Ela te dá informações periódicas, você pode pegar ela e ficar contemplando ela o dia inteiro. Porque ela, sim, é um material de pesquisa. Tá? E o mais interessante sobre a tabela periódica é que vários químicos tentaram organizar os elementos que consiste nessa tabela aqui há muito tempo. Então a gente já vai pegando o lápis, vai pegando ali a canetinha, vai pegando o lápis, vai te tomando nota de algumas coisas que eu vou falar, porque aqui, lembrando, é apenas um resumo de uma coisa magnífica, de uma coisa enorme, que é a tabela periódica de uma forma geral. Então, eu já vou pegar meu apontador laser aqui, porque aqui a gente é muito dinâmico. Então, a gente vai pegar, cadê o apontador laser? O apontador laser não apareceu. Aí, apontador laser apareceu. E aí, a gente vai tirar algumas informações do dia de hoje. Então, vários estudiosos, como eu já falei, já tentaram organizar a tabela periódica. E aí, alguns deles, eu não vou falar a maioria dos nomes, porque é alemão. Eu não sei alemão. Tentei já, mas, infelizmente, não foi. Então, esse primeiro aí, Johann, ele agrupou os elementos químicos em tríades, onde a massa atômica de um deles é a média aritmética dos outros dois. Então, percebam que os primórdios da química eram sempre primórdios mais lentinhos, mas eles tinham ali um fundamento muito interessante. O próximo, ali, em 1800, em 1863, foi Alexander, que ele dispôs que a tabela periódica devia ser um cilindro, aonde tinha ali uma ordem crescente de massa. Tá? Logo depois de Alexander, percebam que eles já foram já arrumando já estruturas mais elaboradas. Nós tivemos ali Johann, também outro Johann Alexander neozelandês, em 1863, que ele organizou os elementos químicos em uma ordem crescente de massa atômica, em linha horizontal, contendo 7 elementos cada um. Sendo que o oitavo elemento apresentava o primeiro e assim sucessivamente. Então, olha aí, já outras características. Eu não coloquei aí, mas já a tabela de 1803, se não me engano, foi proposta por Dalton e ele propôs por escalas musicais. Dó, ré, mi, fá, então é hélio, lítio, hidrogênio, lítio, desculpa, hidrogênio, lítio, hélio, e depois repetir sucessivamente. Olha só que como Dalton era magnífico. Propôs o modelo atômico, depois propôs a própria tabela periódica. E aí a gente chega em 1869 com Dmitry Ivanovsky Mendeleev, que ele organizou os elementos químicos em uma ordem crescente de massa atômica e verificou que várias propriedades físicas e químicas ele vão se repetir. Então, vários elementos químicos vão ter suas repetidas propriedades físicas, propriedades químicas. Então, ele observou isso. Só que, porém, ele deixou algumas lacunas que é que Mosley, em 1913, ele organizou, então ele descobriu o número atômico dos elementos químicos e a partir daí determinou que os elementos deveriam obedecer uma ordem crescente de números atômicos. Tá? E aí, então, nós temos essa tabela periódica aí, tá? E essa tabela, ela está um pouco desatualizada, tá? Verifique que ela só tem até 112 elementos e a tabela de 2020 ela tem 118 elementos químicos. A minha também está desatualizada. Tem algumas lacunas aqui. Não sei se você está ficando brincadeira. Eu sempre quis falar isso. Então, não sei se vocês conseguem observar. A tabela, ela é a minha, ela tem alguns elementos faltando, mas ela tem sim 118 elementos químicos. Tá bom? E aí, pessoal, observem que essa é a tabela de 1718, olha a comparação, muito diferente, né? E aí, nós temos essa aí. Professor, ela está meio diferente. Por que ela não está igual à sua? Ah, tá vendo? Desta linha
que eu estou apontando até aqui, e aqui embaixo também, aí eu chamo de série dos lantanídeos e série dos actinídeos. Olha como que a tabela ficaria grande, desproporcional e feia se essa série dos lantanídeos e dos actinídeos estivessem dentro da tabela periódica. Então, o que eles fizeram? Moseley, então, pegou essa série dos lantanídeos e dos actinídeos e desceu. Então, ela ficou nessa forma aqui, que vocês se conhecem bastante. Só um momento, deixa eu mostrar para vocês. Nessa forma aqui, que vocês conhecem. Então, a série dos lantanídeos e dos actinídeos ficou embaixo, para ficar mais visual, ficar uma forma mais visual de vocês enxergarem. E aí, se agrupa as duas séries, e aí você tem a tabela periódica, como você conhece. Tá? E a tabela periódica ela é composta por 7 linhas, e essas 7 linhas a gente chama de 7 períodos. Tá? Então, período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o sexto lá embaixo é a série dos antanídeos, e o sexto é a série dos antanídeos, e o sétimo é a série dos actinídeos. Tá bom? E aí, nós temos as famílias ou grupos. Famílias ou grupos são as linhas na vertical. Tá? E aí, nós temos 18 grupos, 18 famílias, ou antigamente a gente chamava de família A e família B. Por quê? Família A a gente chamava de família dos elementos representativos, e os elementos da família B, ou grupo B, a gente chamava de elementos de transição. E dentro desses elementos de transição, nós temos as transições internas e externas. Detalhe, eu não preciso que vocês saibam sobre isso, porque isso aí vai ser um conteúdo que vocês vão abordar lá no ensino superior. Mas eu preciso que vocês saibam a diferença de um elemento representativo para um elemento de transição. Tá? Então, nós temos alguns nomes especiais que eu preciso que vocês saibam. Infelizmente, essa parte vocês têm que saber. Então, não decorem. Saibam, aprendam. Então, nós temos aqui. O grupo 1, a gente chama de metais alcalinos. Grupo 2, alcalinos terrosos. Do grupo 3 ao grupo 12, eu não vou falar nomenclatura antiga, eu vou falar nomenclatura atual, eu chamo de elementos de transição. 13, família do boro. 14, família do carbono. 15, família do nitrogênio. 16, família dos calcogênios. 17, família dos halogênios. 18, elementos móveis. Percebam que aqui, em vez de eu falar gases, eu falei elementos. Por quê? Voltamos a essa tabela aqui de 2019. Este último elemento aqui, o unctódium, ele não é gás, ele é sólido. Por ele ser sólido, eu não posso chamar do grupo inteiro de gases, eu tenho que chamar de elementos por causa do unctódium. Então, o último elemento, o unctódium, ele é sólido e ele está no grupo 18, por isso eu não posso chamar ele de elemento de gases nobres, eu tenho que chamar ele de esse grupo específico de elementos nobres. Tá? E aí, nós temos os elementos representativos. Os elementos representativos é o 1, o grupo 1, o grupo 2, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. E os elementos de transição vão ser o 13, o 3 até o 12. Tá? Eles são os de transição interna. E a família dos lantanídeos e dos actinídeos a gente chama de transição interna. Não esqueçam de beber água. Detalhe, essa próxima parte aqui eu explico melhor na aula 2 de átomos, tá? Então aqui eu vou passar bem rápido. Percebam, elementos representativos, eles vão ter um subnível mais energético que pode ser tanto na camada S ou na camada P. Da transição externa, eles têm um subnível mais energético na camada D. E o transição interna vai ter um subnível mais energético na camada F. Detalhe, eu não vou explicar detalhadamente essa questão de distribuição eletrônica. Por quê? Você tem que agora lembrar da minha aula de número 2 sobre átomos, ou se você não sabe do que eu estou falando, corre agora lá na playlist, vai na aula número 2 sobre átomos e vai estudar o que são átomos. Vai estudar o que são distribuição eletrônica e depois volta para cá. Vou esperar. Já foi? Estou esperando. Já foi? Então já foi, então vamos continuar. Beleza! O que é um período de um elemento? O período de elemento é igual ao número de camadas que o elemento pode conter. Tá? Então, deixa eu ver. Aqui, período 1
Então, o hidrogênio e o hélio só tem uma camada. Período 2, duas camadas, 3, 4, e assim por diante. Tá? A família de um elemento representa o número de elétrons da última camada. Detalhe, eu não vou me aprofundar sobre isso, porque na aula 2 de átomos eu já expliquei o que são esses elétrons da última camada de valência, que eles formam as ligações químicas, que eles são importantes. Então, vão lá ouvir e assistir e estudar o que são essas distribuições, o que são essas camadas. Tá? Então, perceba, da transição externa, nós temos esse subnível B, que é um subnível mais energético. E a partir dessa posição, eu consigo saber quem que é cada elemento. Perceba, o ferro, número atômico de número 26. Ele tem, então, essa distribuição eletrônica aí. 1s2, 2s2, 2p6, até terminar no 3d6. Significa o quê? Significa que este elemento está no grupo, na família de 8, de número 8b. Tá? Então é um elemento de transição. E o valádio? Valádio de número 23 também tem essa distribuição eletrônica. E no final ali vai terminar em 3d3. O que eu consigo dizer sobre isso? Que ele está na família 5b. Novamente é um elemento de transição. Então, a partir dessa distribuição eletrônica, eu consigo escrever aonde que cada elemento vai estar. Ok? Aqui nós temos uma composição. A tabela periódica é composta de metais, semimetais e ametais. Beleza? E como assim? Opa, acabo de apertar um botão errado. Aqui. Percebam. A tabela periódica, então, ela é composta de metais, semimetais e ametais. Isso você tem que saber. Tá? Então, metais é praticamente o grupo inteiro da tabela periódica, os semimetais. Boro, silício, germânio, astato. Eu sempre esqueço o que é o USB. É o antimônio, viu? Eu não sei decorar da tabela periódica. Tem que aprender. É o antimônio, peite, telúrio, peite, polônio. E aí o restante são os ametais. Tá bom? E aí, as propriedades elementais. Então, essas propriedades eu tenho que saber também. São propriedades muito específicas. Eu acho que vai funcionar. Se não funcionar, ok. Não, assim. Então, o raio atômico é a primeira propriedade. Raio atômico é o tamanho do meu átomo. O tamanho que o meu elemento químico pode ter. Átomo não, desculpa, eu errei. Tamanho que o elemento químico pode ter. Essa propriedade ela é muito interessante. Ela é uma propriedade que ela vem dos elementos do grupo 18 até os elementos do grupo 1 de cima para baixo. Ou seja, o elemento químico maior aí é o meu frâncio, tá? De número atômico, número 87. Então, ele é o maior elemento da tabela periódica. Se ele é o maior elemento da minha tabela periódica, o menor vai ser o hélio, tá? Que é o contrário. Ok? Eu coloquei algumas informações que eu já falei para vocês. Detalhe, quanto menor o meu número atômico, maior vai ser o meu átomo. Tá bom? Então, essa aí é o meu resumo. A minha propriedade periódica, ou seja, o meu raio atômico aumenta da minha direita para a esquerda, de cima para baixo. Sendo que o elemento maior da tabela periódica vai ser o frâncio. Tá? Átomo neutro, ele é maior e ele forma um íon cátion. O meu átomo neutro, ele vai ser menor quando ele forma um íon ânion. Como assim, professor? Presta atenção. Quando o meu elemento químico ali, o meu átomo ali, ele vai perder um elemento químico, ele fica menorzinho. Quando ele fica menorzinho, o seu raio atômico vai ser maior. Agora, quando o meu elemento químico ganha um elétron, outra coisa que vocês também têm que ver na aula 2 de átomos, ele fica maior. Quando aumenta de tamanho, ele fica com um raio atômico bem menorzinho. Tá? Esse exercício eu vou deixar para vocês darem uma descoberta
lá na lista de exercícios de vocês. Energia ou potencial de ionização é a quantidade de energia que este elemento tem para remover um elétron na sua última camada de valência, tá? Então, essa energia de ionização, quanto menor for o meu átomo, maior vai ser a minha energia de ionização. E como que é esse potencial de energia de ionização? É o contrário do meu raio atômico. Então, ele vai aumentar de baixo para cima, da esquerda para a minha direita, sendo então o hélio um dos elementos com maior energia de ionização. Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é uma propriedade que os elementos têm de atrair para si um elétron, um par de elétrons em uma ligação química. Tá? A gente não conta os gases nobres porque eles já estão com o octeto completo, outra coisinha também que vocês têm que dar uma olhada lá na aula sobre átomos. E essa propriedade, então, vai aumentar de baixo para cima, de direita para esquerda, da esquerda para a direita, desculpa, sendo que a gente não conta com os gases nobres, então o grupo 17 vai ser o que vai ter a maior afinidade eletrônica. Densidade é relação massa e volume, porque a gente já aprendeu sobre isso, que é massa e volume, tá? Então, a densidade ela está representada pelo volume, pelo espaço que um determinado elemento ocupa, a massa pelo volume. Então, o ósmio ele vai ser um elemento que tem maior densidade. Ponto de fusão e ponto de ebulição corresponde à temperatura que um elemento passa de estado sólido para o estado líquido e de estado líquido para o estado gasoso, tá? E aí nós temos que essa é a tendência, tá? De baixo para cima, da esquerda para a direita, para dentro. Ou seja, os elementos mais internos da minha tabela periódica vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição maiores. A eletronegatividade, ela está relacionado com a eletroafinidade, tá? E aí nós temos a mesma tendência da eletronegatividade, formar ali ligações químicas. E aí são essas propriedades eletrônicas. Apresento para vocês a tabela periódica. Façam exercícios, me tirem dúvidas comigo no meu WhatsApp, no meu Instagram. E é isso. A gente não tinha mais o que falar. Vamos estudar. Até mais. Tchau, tchau.